Vamos deixar as crianças sair, vamos ficar de pé. Eu tenho que avançar rápido, para me falar alguma coisa. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5 e Salmo, capítulo 18. À tarde, os jovens terão a sua reunião e só não pode terminar tarde, né? Vamos ler o verso 8, começando com 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Salmo 18. Porque, verso 22, todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Oremos. Pai querido e eterno, eu rogo que o Senhor faça com que esta pequena palestra, essa escola desta manhã, a qual entrega em tuas mãos, seja um marco na vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis assentar. Eu quero falar nesta manhã sobre sinceridade. Sinceridade. Sinceridade foi o único requisito, olha bem, o único requisito que Deus exigiu do irmão Brana. O único requisito. Se tu fores sincero e fizer com que as pessoas creiam em ti, nem mesmo o câncer parará diante de tuas orações. Porque as pessoas não vão acreditar em nenhum homem, nenhuma pessoa que não seja sincero. A sinceridade, então, ela atrai confiança. É pelo modo da pessoa andar, pelo modo da pessoa viver. Isso inspira aos demais a ter confiança nela. Se uma pessoa fala mentira, você não vai confiar. Mas se uma pessoa fala sempre a verdade, você observa que sempre aquilo é genuíno, é claro que você vai confiar. Então, eu creio que este requisito era como uma gota d'água na consciência do irmão Brana diariamente. Cada coisa que ele ia falar, cada coisa que ele ia fazer, cada passo, cada atitude, aquela gota estava ali, pim, pim,
se tu fores sincero. E ele procurou se ajustar a esta condição. Porque isso não é um dom, uma pessoa ser sincera não é um dom. Não, isso é uma vitória. A pessoa luta para obter esta vitória. Então, ele procurou se ajustar a esta condição e Deus simplesmente aprovou e usou de uma maneira como nenhum outro homem, vamos dizer assim, poucos foram usados. E nós olhamos para ele e vemos e desejamos que Deus também nos abençoe de uma maneira especial. Mas olha uma coisa, e a condição? Porque esta condição, ela segue a noiva. Ela segue aos seguidores. Ela é exigida, esta condição, da moça, do moço, do homem, da mulher, de cada um de nós. Queremos aquela superadoção, aquela dinâmica? Queremos aquela grande manifestação da terceira puxada, a palavra falada? Mas lembre-se disso, virá sobre pessoas que realmente andam em sinceridade. Como diz, Deus, ele apoia a pessoa sincera, ele respeita, mesmo se essa pessoa tiver uma fé errada e um coração correto, Deus vai ajudá-la, porque ela é humilde e sincera. Então vejamos, irmãos, que a sinceridade é a base para que Deus caminhe com uma pessoa. A sinceridade correta. Uma pessoa que seja franca, a palavra sinceridade, né? Mostra que uma pessoa que é franca, uma pessoa que é honesta, e o contrário, os antônimos disso é o quê? Quem não é sincero é uma pessoa fingida, hipócrita, uma pessoa desonesta, usa dissimulações, né? Disfarces, mostra um caráter duplo, há uma duplicidade, né? A palavra sinceridade, ela vem do latim. Sabe de onde ela vem? Antigamente, se fazia muita vasilhame, era feito de barro, e o barro é quebradiço, então dá um trincado ao assar ele, como diz, pôr no forno. E eles colocavam uma cera transparente ali, que tampava aquele trinco. E o vendedor, então, tinha uns vasos bem perfeitos ali na frente, mas havia outros lá para dentro, em um lugar mais escuro, que o comprador não perceberia que aquele trinco, aquela coisinha foi tampada com cera. Mas aquele comprador, esperto, ele pegava aquele vaso, ia até diante do sol, da luz, colocava ali, então podia ver se tinha cera aquele vaso ou não. Então, a palavra sinceridade veio disso, sem cera. Quer dizer, sem cera, não havia cera. Quer dizer, o vaso era correto, era perfeito. Agora, e quando havia cera? E o camarada queria passar ele como um vaso perfeito, como uma coisa correta. Então, veja, é dali que veio essa palavra, sinceridade. E a contração que quer dizer não sincero. Insinceridade, né? Então, isso quer dizer que uma pessoa sincera é uma pessoa transparente. Ela não tem nada que esconder.
ela não tem nada que está procurando ocultar de quem quer que seja. A sinceridade é uma das maiores virtudes que existe. É uma das maiores virtudes. E virtudes, lembre-se, não são dons, são conquistas. Você tem que conquistar isso. Na mensagem Paradoxo, eu só vou citar, o próprio Deus disse para o irmão Branham certo dia, mostrou para ele a visão de uma cobra africana chamada Mumba. Mensagem Paradoxo, creio que pelo parágrafo 66 você vê tudo isso ali. Uma cobra que quando ela dá picada, a pessoa dá uma respirada e morre. Trava os nervos e morre, asfixiado. E ele viu na visão aquela cobra querendo pegar um irmão. E ele disse, ó Deus, tenha misericórdia do meu irmão. E ele simplesmente, aquela voz disse, a ti te foi dado poder para domar ela, quer dizer, segurar isso. E ele simplesmente disse para aquela cobra, ordenou que ela simplesmente, ele repreendeu ela. E ela fez um tipo de S, se chocou e saiu uma fumaça azul e morreu. E depois ele disse, para me saber, que você viva de novo. Então ele podia domar essa bicha, controlá-la. Daí ele ouviu a voz de Deus que lhe disse, tu deves ser mais sincero. Não é que ele não estava sendo sincero, mas Deus cobrou o que mais dele? Mais sinceridade. Tu deves ser mais sincero. Foi o suficiente para o irmão Branham cancelar seus compromissos, suas reuniões, seus recreios, tudo. E subiu a montanha e por dias foi estar diante de Deus e dizia, Senhor, se alguma coisa eu não tenho sido profundamente sincero, o Senhor me perdoa, o Senhor me ajuda a ser daqui para frente. Porque o poder que a pessoa tem para domar o diabo, olha bem, vem de Deus, mas esse poder opera sobre pessoas sinceras. Sobre pessoas sinceras. Uma certa vez o irmão Branham passou por um posto fronteiriço e sua esposa havia feito lanche para ele, colocou uma laranja ali e havia um controle dessas frutas cítricas. E o guarda perguntou, leva alguma fruta cítrica? Ele disse, não. Ele andou a 150 quilômetros e foi fazer a refeição dele, viu a fruta, ele voltou e entregou a laranja. Quer dizer, voltou 150 quilômetros, foi e voltou 300 quilômetros. Vamos ser bem francos, você faria isto? Ele sempre respeitou a velocidade, as placas. E o irmão Green diz que quando Deus lhe tomou o carro, uma coisa ele observou, enquanto o carro era dirigido por Deus, ele nunca cruzou o limite estabelecido pela lei. Então veja, uma certa vez ele foi orar por uma criança no hotel, e ali estava o pai do menino, veio de longe, e ele havia cometido uma mentira. Quando os advogados do governo lhe pressionavam, e a sua cabeça estava por estourar, e ele chegou em casa, e o telefone tocou, a mulher pôs a mão no fone e disse, são eles de novo, Billy.
Ele disse, eu estou por ficar louco, eu nunca... diga que eu não estou aqui. E correu para fora, para não ver a mulher, né, mentir. Dali um pouco veio ele, vamos dizer, assoviando, né? Quer dizer, e ela encontrou com ele na porta, chorando, e disse, Billy, foi certo você fazer isto? Bem, eu não estava aí, né? Mas você estava quando o telefone tocou. E o irmão Branham foi orar pela criança. E quando ele chegou ali, ele não ouviu Deus lhe dizer, uma voz, um anjo. Ele não teve visões. Mas você sabe que você tem uma Bíblia dentro de você? A Bíblia nos diz que a nossa alma é a lâmpada diante de Deus. Ela te acusa quando você faz coisas erradas. Você olha para dentro de você. Uma pessoa, a primeira vez que ela vai fumar, ela tem que quebrar esse princípio. Vai mentir? Tem que quebrar esse princípio, essa lei. Vai adulterar? Tem que quebrar esse princípio. A alma é a lâmpada diante de Deus. Ela te acusa quando você faz as coisas erradas e ela te apoia quando você faz a coisa certa. É o que chamamos a nossa consciência. Então veja, e naquela hora a consciência dele disse, você errou. Sabe o que o irmão Branham disse para aquele pai? Eu não sei que jeito aquele homem ficou. Por certo, assustou. Meu Senhor, eu não sou digno de orar pelo teu filho. Eu cometi uma mentira, bem assim. Ele falou para a sua igreja que essas foram as palavras. O irmão Branham não contava só suas virtudes, não. Ele contava seus fracassos. Davi deixou registrado na Bíblia o seu adultério, Salmo 51. Pequei e o meu pecado está diante de mim. Então ele foi até o advogado, chegou ali e disse, olha, meu senhor, eu estou aqui para pedir desculpa, eu menti e fiz minha mulher mentir. Quando o senhor telefonou, eu disse que para ela dizer que eu não estava em casa, e eu corri para de trás da casa, com essas palavras. Que vergonha, né? Mas uma coisa é, o advogado pôs a mão em cima dos ombros dele e disse, irmão Branham, toda a vida eu confiei em ti, muito mais agora, um homem que procura corrigir os seus erros. Quando uma pessoa, ela procura, sinceramente, corrigir os seus erros, essa pessoa merece mais confiança, não desconfiança, porque é uma pessoa que está procurando se corrigir. E o advogado disse, eu confio mais em ti agora, porque um homem que procura corrigir os seus erros. Acertou? Estava pronto? Não, agora tinha que acertar com Deus. Olha, para fazer uma coisa errada é rápido. Para construir uma casa não leva muito tempo. Mas para desfazer me dá uma marreta. Eu não demoro a arrebentar com tudo. Por isso, cada passo, cada coisa que você fazer, você tem que medir. Se o homem parasse, se a mulher parasse, para medir as consequências, não daria certos passos, porque não veria a desgraça, a destruição, o que há pela frente. Não veria, aliás, toda essa desgraça e simplesmente não agiria de uma maneira louca, de uma maneira irresponsável. E depois tem que estar remendando, ajeitando daqui, emendando dali, pondo um esparadrapo lá, um emplasto de fubá lá e assim por diante. Simplesmente vai virando uma bola de neve. Por isso você deve vigiar a você mesmo. Suas atitudes, suas ações e assim por diante. E ele foi acertar com Deus. E ali
não pensa você que a coisa, com Deus é simples. Eu chego e digo, Senhor, me perdoa. Sem aquela lágrima na alma, aquele arrependimento genuíno, não pensa que você alcança o arrependimento. Porque Deus, ele olha e vê o nojo que você tem que ter daquilo. Se não há esse nojo, então não existe ainda um arrependimento correto. Não é palavras que Deus anda em busca. Deus anda em busca da profundidade, a sinceridade profunda do teu coração. Você tem que realmente ter aquilo na alma. E ele foi e buscou a Deus e jejuou e ficou ali e saiu pela tarde da sua gruta, ficou em riba de uma árvore e disse, Senhor, irmãos, tem uma coisa mais horrível, vamos aqui, do que quando você comete um erro e aquilo lhe vem, dá vontade de você morrer, não é assim? Aquilo causa, tira o desejo de dormir. Você nem a cama fica boa, nem a comida tem sabor. Você perde o interesse de tudo. E o diabo aproveita e martela aquilo em você. E você vai a Deus com arrependimento, sabe que Deus te perdoou, mas você às vezes não sabe se perdoar também. E o diabo procura esta brecha para ampliar mais ainda. E lá pela tarde ele saiu, ele chegou e disse, Senhor, eu não aguentava mais, minha cabeça, aqueles advogados, o Senhor sabe que eu não devo isso, o governo quer, Senhor, eu fiz isso, mas se o Senhor me perdoou, me dá um sinal. E lá veio um torvelino girando pela mata, passou por ele e ele sentiu aquele alívio e ele disse, eu gritei, eu chorei. Uma pequena mentira, não direta, indireta, o que chamamos mentirinhas. Ele não estava aí enquanto ela mentiu. Quantas dessas existem na vida? A pessoa cala diante do assunto, faz que não vê, não ouve. É isso. E vive uma vida de hipócrita. A palavra que Jesus mais falou foi esta, para os fariseus, para os religiosos. Hipócritas, hipócritas. E não era ímpios. Eram os homens que estavam na cadeira de Moisés. Agora, irmão, a mentira, voltando aqui, foi fácil ele fazer aquilo, mas voltar atrás, consertar, é difícil. É muita coisa. É muita coisa. Como o pastor ia andando, veio uma irmã, encontrou com ele ali na rua. Ô pastor, o senhor me perdoa? Ela havia falado tanta abobrinha dele, da igreja e da família. E o pastor ia andando. E ele tinha um papel na mão, foi picando, né? Foi picando aquele papel. E o vento foi levando. Falou, tudo bem, irmã, da minha parte, tudo bem. Você viu esse papelzinho aí? Como vai recolher ele agora? Porque vai só na fonte e os demais. Quer dizer, onde você colocou como uma varejeira o teu veneno, o ovo, o bicho, dentro da igreja, no meio de pessoas, até de ímpios. Irmãos, vamos procurar ser transparentes. Vamos olhar para dentro de nós. Estamos no fim de um ano. Faça um exame sincero perante o Senhor. A mentira é a falta da verdade, né?
é uma afirmação, negação, são afirmações ou negações falsas. Quando a pior coisa que possa haver numa pessoa é a mentira. E eu tenho observado que esse é um dos espíritos piores para se livrar. Se livra do cigarro, se livra da bebida, mas se a pessoa tem esse espírito, é um dos piores. E se não caprichar, como diz o gaúcho, em cima daquilo, não levar mesmo, não se liberta. Fica aquele crente que leva a vida toda, mas sempre aqui e acolá se falha. E o que disse Jesus? Que o diabo é o pai da mentira. E quando fala do que lhe é próprio. Quer dizer, é uma coisa nata dele. Agora, pai, olha bem, eu não estava nos lombos do diabo para mim ser filho dele? Viver falando mentira? Nem você também. Porque um filho está nos lombos do pai. Por quê? Se deixar levar por isto. Pode ver que é um espírito, há pessoas que às vezes não tem nada que dizer, daqui um pouco inventam um assunto. Entende? Aquilo parece que tem que falar, tem que dizer, tem que mentir. Irmãos, é como diz o irmão Brando, é melhor andar com bêbado do que com mentiroso, um hipócrita. Você não sabe quando diz a verdade, quando está sendo claro, quando não está. E querem que as pessoas confiem, porque nem o mentiroso confia no que ele diz. Ele não sabe, mas ele quer que todo mundo confia. E há pessoas que têm esse espírito tão forte que quando ele conta sua barbaridade, né? E você começa a rir, criticar, ele fica brabo, ela fica braba. Você não vê que é um espírito? E onde começa essa coisa? No lar. Em casa, na criação. Pode ver que a criança, ela mente. E há pais que deixam a coisa correr. Frouxa nesse sentido. Se a criança mete o dedo no bolo, corrige. Se quebrou a xícara, ou a asa da xícara, corrige. Mas se mente, não diz nada. O menino chega e diz qualquer coisa. Minha velha mãe, eu fui criado em um lar sem religião. Mas se eu achava algum dinheiro na rua, mesmo dinheiro, chegava em casa, sabe o que me dizia? Vai deixar onde você pegou, onde você achou. Vai deixar onde você achou. Mas mãe, vai deixar, nem deixava eu argumentar. Hoje menina sai por aí, volta, chega, conta mentira para a mãe. Tudo bem, ela desconfia, mas deixa. A criança deixa. Você tem que ir atrás. Não deixa essa nódoa deformar o caráter do teu filho. Você tem que cuidar, ajudar ele a ter um caráter correto. Se mais tarde ele vira uma porcaria nesse sentido, desculpa a expressão, mas que ele não possa acusar você, irmã. Ele não possa acusar você, pai. Esprema um pouco. E há crianças que mentem, sabe por quê? Porque estão inseguras, pressionam um pouco e a insegurança, o medo leva ela a mentir. Entende? Mas são mentiras que não são fatais. Tão fatais quanto quando é um adulto. Porque ali vem coisas que são desastrosas. Mas a distorção da personalidade começa quando criança. Personalidade é o caráter. Caráter é o que você é. É o que você é. Se você perde uma mão, perdeu a mão. Perdeu o braço, é um braço. Perdeu a perna, é a perna. Mas uma pessoa hipócrita que mente,
que não tem caráter, ela perdeu tudo, não vale nada. Na mensagem veio adentro, diz o profeta, se você não vale o que fala, a tua palavra, você não vale nada, porque Deus, Ele é o quanto vale a sua palavra. Ele é o que Ele é, o caráter. Agora existe mentiras sofisticadas, né? Vocês lembram da guerra do Iraque, como Bush fez uma mentira? Um dia ele terá que encontrar aquilo diante do trono, dizendo que lá tinha armas destrutivas, químicas. Foi provado por A mais B que não tinha, mas era que eles queriam dominar por ali o petróleo. E fez uma guerra. E quantas pessoas morreram e até hoje ainda morrem? Vocês veem como que uma mentira é um desastre? E o sangue dessas pessoas. Por isso, quando você vai lidar, voltando à questão da criança, eu não acho que você deve saber como lidar com o menino, com a criança. Porque aquele excesso de pressão leva ela a mentir. Tem uma maneira de você ver aquilo. Constata, veja. Entende? E ela se escapa com a mentira, a próxima é tão ligeirinho aprender, porque todos já nascem com essa tendência, com essa natureza. Não é certo? Agora, muitas pessoas, quando eu estou dizendo sinceridade, franqueza, há pessoas que dizem, eu sou franco, franqueza, eu falo o que me vem à cabeça. O que eu tenho que falar, eu falo, eu não deixo para depois. Gente, não confunda sinceridade com falta de educação. É o que existe hoje em dia. É falta de educação. Falta de misericórdia como um cristão, como uma cristã. Eu falei, eu disse, eu comigo é assim, não passa. Você pode ser sincero sem educação, sem ser arrogante. O que existe muito, o que se vê é arrogância. Não confunda isto. Comigo é assim, comigo é assim. E você é assim com você mesmo? E você é assim com você mesmo? Tinha um sargento no quartel, o soldado chegava meio minuto atrasado. Cadeia. 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 Um dia teve problema no trânsito, ele chegou atrasado, ele teve que sentar na cadeira e sentenciar ele, cadeia para o sargento tal. Agora, a falta de educação. Há muita gente que quer ser sinceras. Entende? Quando tem a razão ao lado, quando tem os meios ao lado, entende? Pega um pobre, um simples, alguém que falhou humanamente, entende? E joga tudo em cima dessa pessoa. E saia com arrogância. Comigo é assim, eu sou assim, eu sou assim. Jesus agiu assim. Nós que seguimos uma mensagem e e conhecemos a vida do mensageiro, ele foi assim? E quem disse que ele não foi sincero? Para Deus ele foi sincero. Mas vê se ele foi um prevalecido. Ora, irmãos, tanto a sinceridade e a insinceridade, elas atingem, é um leque, é muito abrangente. Você tem que, não quer dizer só
por dizer as coisas que acha que tem que dizer, que você é sincero. Quantas pessoas, quantos fazem uso das Escrituras para os outros, mas não servem para si. Na hora que toca para si, já passa para outro versículo. Na hora que ouve a pregação e a carapuça cai, não ouviu. Às vezes a mulher até olha assim, ó. E aí? Fica duro olhando para frente, né? Irmãos, a sinceridade vai muito mais além. E a falta de sinceridade vai muito mais além. Deus vê até onde cada coisa vai. Muito fácil pegar uma pessoa inocente que errou. Não confunda pecado, falta de sinceridade. Uma pessoa que errou. Que você repetiu uma coisa que você não mal sabia. Isso são tidos como erros. Entende? Eu vou ouvir o terceiro. Por isso que sempre quando ouvir alguma coisa, você diz, olha, não, eu segundo ouvi, eu de terceiros. Quer dizer, não propague uma coisa que não seja verdade. E quando você perceber que você fez alguma coisa que aquilo não é certo, você recolha a sua palavra. Olha, eu quero retirar minha palavra nisso, aquilo. A coisa não é bem daquele jeito. Agora, pessoas pessoas que, devido, deixa eu tentar explicar, a sua ganância, vamos dizer, a sua arrogância também, ou suas conveniências, fazem uso de pessoas simples, inocentes. Usa elas como marionetes. Porque essa pessoa tem que chegar a um fim. Ela quer chegar a um objetivo. E como diz o velho ditado, não importa os meios. Envolve pessoas simples, inocentes, pessoas que não têm nada com aquilo. Passa aquele negócio errado, que sabe que está errado, usa o nome da pessoa, usa a influência daquele outro. Meu Deus, se nós vamos começar a entrar profundamente em tudo isto, vai longe. Então vejam vocês que as pessoas fazer uso da Escritura, usar as pessoas inocentes para seus fins inescrupulosos, né? Fim inescrupuloso, envolve pessoas em certas circunstâncias embaraçosas, entende? Ou até mesmo usa de acontecimentos passados que já foi acertado para naquela hora calar aquela pessoa, usa de erros que já foi acertado, isso acontece em casa, né? Para poder calar, para poder se firmar, se defender. Irmãos, isso tudo é falta de sinceridade. É falta de sinceridade. Aproveitar meios que não deveria se fazer. Até mesmo vai debaixo do sangue de Cristo, que aquilo já foi perdoado, e traz de lá e joga na pessoa para desequilibrar a pessoa, então se firmar. Simplesmente para dizer que eu não estou tão errado assim, né? E aí começam os argumentos. Quando a gente erra, a gente tem que se dizer, olha, eu errei. Não, eu estou realmente, estou errado, errei. Reconheço, errei, pronto.
que eu devo fazer? Não justifica. Se tem uma coisa horrível, é a pessoa querendo justificar os seus erros. Se você quer justificar, porque você não tem arrependimento. Você quer manter aquela coisa contigo. Por que você fez isso? Por isso, por aquilo, papapá. Entende? Não admite. Isso acontece diariamente. Observe e veja se isso não acontece diariamente. Há outros que aproveitam, vamos dizer, são aproveitadores da ingenuidade, e aproveita a confiança do irmão, a confiança de fulano, de Beltrano. Para quê? Para dar lugar às suas carnalidades, às suas ambições, às suas coisas horríveis. Outros aproveitam das necessidades de pessoas para poder requisitar essa pessoa para lhe apoiar, para lhe dever algum favor amanhã ou depois e cobrar esse favor em coisas erradas. Isso não é cristianismo. Então, isso é explorar. Quantas coisas com falta de sinceridade. Mãe, eu tenho que ir à casa de fulana fazer o trabalho de escola porque vai ter uma prova e eu não estou bem preparado. Eu tenho que fazer um reforço. Que nada. Está fazendo volume igual advogado. Faz a coisa ficar bem feia para ele cobrar bem. E às vezes é uma coisinha de nada. Mentira de estudantes, né? Precisa em nada, é que quer sair, quer se livrar do trabalho em casa, quer folga, depois vai lá papear, vai lá ver, sei lá, vai lá passear, encontra até no shopping ou isso e aquilo. Olha, falta de personalidade, falta de um princípio de caráter. Mentem para os pais, mente para a esposa. Olha, eu tive que passar em tal lugar, ir aqui, acolá, não sei o que, encontrei fulano. Que nada, buscou fulano, foi atrás, inventou. Irmãos, a Escritura nos diz que tudo está patente nu ante os olhos de Deus. E Deus sabe. E depois, como você vem à casa de Deus? Como você chega na presença do Senhor? Como espera que Deus possa lhe abençoar mais profundamente? Com uma vida de hipócrita? Se há um homem que tem que ser sincero com seu povo, é um pastor. O irmão Branham, na mensagem a respeito, diz, pastor, não engane o ouvido da sua congregação. Não é pregar uma coisa e viver outra coisa. Senão cai no que diz Paulo lá. E tu que diz que não deves roubar e rouba. Tu que diz que não deve mentir e mentes. Tu que diz que não deve adulterar e adulteras. Não é Itu. Itu é uma cidade ali de cima, de São Paulo. O lápis lá é grande, tudo é grande. É a cidade do aumentativo. Ali é Itu. E você, que diz que não faz e faz. Engana sua audiência. Diz qualquer coisa para a igreja. Quando, na verdade, o povo vem de fora, gasta o seu tempo, o seu dinheiro, tudo, para ouvir uma abobrinha qualquer. Não, pastor, ele tem que alimentar o povo. Para isso, ele tem que buscar, orar e buscar a direção de Deus
para trazer o pão para alimentar o povo, uma pessoa que age de uma maneira irresponsável, isso é falta de sinceridade, falta de respeito. Eu falei a verdade para o povo. Sua verdade ou a verdade da Bíblia? Suas conjecturas ou a palavra de Deus no espírito da palavra? Agora, há pessoas que gostam de ser sinceras quando tem que falar, mas não gosta de ouvir. Você já encontrou essa gente? É o que tem, né? Pronto para falar, mas na hora de ouvir, não ouve de jeito nenhum. Fica bravos, nervosos, argumenta, e se emburram. Olha, tudo isso começa de casa. Se emburram, não pode dizer nada. Mas quando ela pode, ou ele pode, não há, desculpa, ela vai cobrar, ele vai cobrar. Mas lembre uma coisa, quem fala tem que saber ouvir também. Ou você não erra, ou você não tem falhas, ou você é perfeito em tudo. Então, irmãos, quem não pode ouvir não deveria falar. Sinceridade não quer dizer você falar aquilo que você pensa. Como eu disse, isso é ser estúpido, é ser ignorante, isso é não medir consequências. Isso é agradar a si mesmo, seu ego. Isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Sabe o que acontece? Essas pessoas, isso afasta as pessoas, afasta amigos. Essas pessoas não são benquistas e bem-vindas a canto nenhum. Aquela franqueza, que diz aquela franqueza, mas pastor, o senhor não está falando sinceridade, franqueza, mas eu estou falando agora que não se deve usar essa franqueza arrogante, egoísta, que satisfaz o teu ego, massageia o teu ego. Essa arrogância não se deve se usar. Então vejamos aqui. Não confunda sinceridade com arrogância. Você tem que saber como expressar as coisas. Saber a forma de expressar a verdade. Não é só falar ela, mas como falar. Você tem que ter um bom senso, medir as consequências, saber como lidar com aquilo, até para que aquilo não volte contra você mais tarde. Nas Escrituras eu sei que teve um certo profeta que foi a um rei. E ele tinha a verdade, esse profeta, foi mandado por Deus. Mas ele foi tão prevalecido, tão arrogante, quer dizer, foi além do limite, passou a um desrespeito para com seu rei, a ponto que o rei mandou matá-lo. Não por causa da profecia, mas por causa da arrogância, o prevalecimento. É isso aí. Então, você já leu na Bíblia, a Bíblia dizendo, não seja demasiadamente justo, já leu?
Você já leu, filha? Quando levaram a mulher adúltera para Jesus, o único que podia apedrejar era ele. E todo mundo tinha pedra ali, na mão. Jesus só mandou que eles olhassem para eles e Jesus fez uma pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha, Jesus jogou a coisa para a consciência deles. Mas pastor, temos que cobrir pecado? Não é isto. Mas Jesus disse: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Que adianta um cristianismo que não sabe usar de justiça, misericórdia, não sabe buscar a paz, mas com a sinceridade, igual um trator, vai levando tudo de arrasto? Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Esse excesso são extremos. Isso vai ao desrespeito. Então não seja você mal educado. Diga as coisas, tenha forma de dizer as coisas. A coisa que você chega, diz direto, a coisa que você tem que ir, preparar, vai chegando, até chega no toco. Se chega direto, vai rodeando, até chegar ali. Mas tem que chegar. Tem que saber como lidar com as coisas. Por que há pastores que acabam com suas igrejas? Criam leis, são mais arrogantes do que tudo, são imperadores. E acho que são sinceros. Vê se o Evangelho ensina isso. 1 Pedro ensina isso, capítulo 5. Pelo contrário, ensina que ninguém é proprietário da igreja. Proprietário do povo, proprietário é Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Mas existe homens que são bons pregadores, maravilhosos pregadores. Mas, olha, na posição que está ali, dá uma coroa de arrogante para ele que cabe bem certo. Acaba com qualquer igreja. Pode entregar uma igreja de 300 membros aí, daqui 2 anos, tem uma dúzia. E arrogância, e mais, usa o posto para se impor a si próprio. Quando a Bíblia diz que deva ser um servo, não é certo? Vamos aqui, senão não chego lá onde eu quero. Vamos falar da sinceridade na adoração. A sinceridade. Isaías capítulo 1, Deus diz assim: de que me serve a multidão, de que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto de holocaustos, de cardeiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E aí vai. Os mesmíssimos mandamentos que Deus deu, agora Deus estava dizendo que ele já não aguentava mais. E o profeta nos ensina:
é que aquilo virou um hábito, um costume, um ritualismo. A coisa ficou mecânico. Aquele judeu trazia o seu cordeiro, colocava a mão, confessava os seus pecados, via o cordeiro morrer, e aquilo lhe tocava profundamente. Mas, como diz, uma vez e outra vez, outro ano, outra vez, aquilo ficou banal. E toda adoração feita com esse espírito banalidade, se você cantar sem saber o que está cantando, irmãos, há falta de sinceridade. Por isso que quando você vem à casa de Deus ouvir a palavra, você deva ouvir, você deve virar tudo ouvidos. Pôr o seu coração nisso. Não dizer, eu sei disso, eu já sei daquilo. Não, há esta falta de sinceridade na adoração. A falta de sinceridade nas orações. Há muita falta de sinceridade em muitas coisas. Então, veja, o sistema, um ritualismo. A pessoa simplesmente preenche o ritual. Deus não está em rituais. São João 4:24 diz, Deus é espírito, e importa que os que lhe adorem em espírito e em verdade. Não é porque você pertence a esta igreja que está certo. A samaritana começou a discutir com Jesus que não era em Jerusalém que se adorava a Deus, mas ali que Jacó havia cavado aquele poço. E Jesus disse que não era questão de lugar. Seja assembleia, metodista, católica, seja o que for, não é questão de lugar. Deus é espírito, importa que os que lhe adorem em espírito e em verdade. Então, quando você chegar a Deus, achegue de coração, achegue com tudo que está dentro de você. Procure como se a primeira vez. Recorda a primeira vez quando você tomou da ceia? É daquele jeitinho. Quando você ouviu a pregação, quando você se decidiu, foi ser batizada. Irmãos, eu quero dizer, há um perigo, super perigo, que rodeia o crente. Quanto mais velho ele é, às vezes quer descansar na cronologia do tempo, no tempo de fé. Não, a pessoa cai em um hábito, em um costume, em um mecanismo. Eu prefiro ouvir uma pessoa cantar aí igual um grow, entende? Igual qualquer coisa, do que pôr ali o teclado com todas, armar ele de modo tal que ele imita e toca sozinho. Será que Deus vai ouvir uma coisa mecânica? É melhor ouvir o urro de um jumento ali na campina? Pelo menos é original, é autêntico. Então é isso. Deus odeia essa coisa mecânica. Quando você veste, minha irmã, tenha prazer no seu vestido, na sua veste. Não essa veste transparente, colada aí no corpo, parecendo pele de salsicha, mostrando todas as voltas e sinais, até os mamilos. E esse não é o tipo de uma coisa decente. Agora, quando você fizer, faça para Deus. Não sabeis que o vosso templo é o templo de Deus, diz a Bíblia, e que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Não é obrigações, ritualismos. Você tem que fazer a coisa de coração. Agora você tem que se esforçar para isso. Por quê? Vamos aqui. Por que andar na fronteira com essas saias?
Falando para vocês, os daqui. Aí na fronteira, mal tampa o joelho. Quando anda, se vê. Tudo. Todo o joelho. É esse o ensino? E que tal se as modas ali for uma longuete? Aí fica fácil ser crente, né? Isso é sinceridade? É uma sinceridade, vamos dizer, uma moça, nem vamos dizer casada, né? Está namorando um rapaz e flertar com outro? Não vamos dizer flertar, teclar, e blá, 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 e conversar o que se não deveria conversar. Ela estaria sendo sincera com seu noivo? Hein? Estaria ou não? E ele estaria sendo sincero com ela? E este cristão, flertando com o mundo, flertando com as coisas erradas, está sendo sincero com Deus? Me diga. Estão sendo sinceros? Agora, se não se vê nenhum papel de comprometido com Deus, com Cristo, com a verdade, por isso que faz coisas erradas. O que tem um homem casado de ficar com assanhamento com mulher? E vice-versa. Não há quem tome fogo no seio que não se queime. Um dia se queima. Depois não vai passar por vergonha, olha, se fez a polenta, que coma. Não me peça para comer, não peça ninguém para comer. A mesma coisa do natural se faz espiritualmente. Nós estamos casados com Cristo, então sejamos fiéis a Cristo. Quando a mulher casou com esse homem, os outros homens morreu. Não existe, pode aparecer um galã mais bonito, cabelo encaracolado, e um corpão de maciste, né, por aí, sei lá, de Tarzan, sei lá de quem, entende? Olha, está morto para ela, está morto. Aquela coisa ali que passa cascavelando, está morta para ele. Mas isto quando ele assumiu um compromisso de coração. Ele só vê ela na sua frente, ela só vê ele na sua frente. Cristo só vê a sua igreja. Ele não tem outros compromissos com outras coisas. Agora, a mesma coisa, a igreja tem que ter um compromisso. Você tem que ter um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus. Uma responsabilidade. Leva contigo o nome. Você tem esse nome sobre você. Respeite esse nome. Como a mulher leva o nome do marido e deve respeitar este nome. E ela é chamada por este nome. A igreja tem o nome de Jesus Cristo. Recebeu no seu batismo. Então respeite esse nome. O que tem uma cristã, a Escritura diz que a mulher não deve cortar o cabelo. E é um espírito mesmo. Aparar, preparar, ajeitar. Eu pergunto, não é cabelo? E a Bíblia diz que é um sinal de poder que Deus deu a ela. Deus, quando ela corta o seu cabelo, ela desrespeita a Deus, que é o seu cabeça. Diz que Deus não tem nada de mandar sobre ela. A mulher casada diz que o marido não determina nada. E quando se desvia, pode ver, a primeira coisa é cortar o cabelo. Ou quando querem errar e fazer coisa, pode ver que sempre vem aviso. E o do aviso é cortar o cabelo. Insônia ou o que seja. Pode saber que há um espírito de infidelidade ao redor daquela pessoa. Infidelidade espiritual, infidelidade conjugal e sei lá o que mais. O profeta nos diz,
vocês crentes na mensagem Adoção 1, parágrafo 54, sabe que seus pecados ocultos, seus erros, suas atitudes erradas, ele fala muitas coisas, impede o progresso da igreja, impede Deus vir e estar com o seu povo, impede da cura. A presença do ímpio não impede, mas a falta de sinceridade espiritual, pecados, coisas erradas, é como o de Acã. Deus disse, Israel pecou. Deus não disse Acã pecou. Israel pecou. Enquanto não tirar isso, eu não estarei mais entre vós. Agora, você sabe, como pode uma pessoa saber que ela está sendo um estorvo? Vamos dizer, vive declaradamente ou ocultamente em erro e persiste naquilo. Impede de Deus manifestar. Eu estou chamando por cada um aqui, que é membro. Vê que você tem uma responsabilidade para com Deus. Em São João, 1 João, capítulo 3, verso 18, diz, se o teu coração não te condena, em paz está com Deus. Quem é que conhece o coração? A Bíblia diz, quem conhece o homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Você conhece quem é você. Não existe uma pessoa sincera se ela não ande em coerência com o seu interior, com o seu coração, com a sua alma, diante de Deus. Examine-se, diz a Bíblia, quando se toma da ceia, a si próprio, examine. E assim coma do pão e beba do cálice. Porque se toma indignamente, come e bebe para a própria condenação. Então, veja, há uma responsabilidade para com cada cristão. E você é o que mantém essa igreja prosperando espiritualmente. Cada um aqui, falando individualmente, cada um faz parte de toda essa conjuntura que pode nos levar a subir ou a descer. Ou acha que é só o pastor? É só o pai, só a mãe? Todos vocês que receberam o nome de Cristo e têm assumido um compromisso com Cristo, esse é o dever. E faltou com esse dever, está indo para um terreno de areias movediças. É falta com a sinceridade. Então, vejamos que agora nós encontramos também pessoas, eu já vou terminar, encontramos pessoas que assumem suas fragilidades, bate no peito, assume, mas não põe um dedo para buscar uma mudança. Não procura fazer nada. Chega, admite, é igual uma pessoa. Reconhece, irmão, eu te devo isso, mas nunca procura ajudar em nada. Fazer nada. Eu estou trazendo para esse lado. A pessoa assume, reconhece. Seus erros, são sinceros em reconhecer. Mas, olha bem, não põe um dedo para ajudar a si próprio. Não persevera na busca de uma mudança. Eu pergunto a vocês, essa pessoa está sendo sincera com ela mesma? Porque desde quando você reconhece a coisa errada, é porque você sabe qual que é o certo. E você é sincero, vai lutar pelo que é certo.
Então, vamos para esse lado, vamos ter um compromisso com a verdade. Jesus disse: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Aí está o compromisso de cada cristão. Diga a verdade. Não omita a verdade. Não silencie diante da verdade. Isso é com a verdade. Entende? Seja o teu falar sim, sim, não, não. E Jesus disse, porque o que passa disso é de procedência maligna. E toda vez que você diz a verdade, você pode repetir aquilo. Aquilo sempre será verdade. Uma mentira sempre será uma mentira. Enquanto não a corrige, é uma mentira. No dia do juízo final, ali está aquela mentira. Mas é verdade? Ali está aquela verdade. Você poderá repetir tantas vezes que for preciso. Aquilo é a verdade. E você tem uma boa consciência. Agora, uma pessoa sincera, qual é? Ela tem uma posição, uma visão imparcial. Ela não... Olha bem, uma pessoa sincera, ela é uma pessoa imparcial. Sobre as pessoas, ela não faz parcialidade. Não é porque esse aqui é meu amigo que eu vou cobrir. No nosso caso, como cristãos, o que você deve fazer é o seguinte: você diz a Bíblia, se seu irmão pecar contra você, vai, repreenda ele. Não vou falar, você é minha amiga e olha, eu confio em você. Não. Gente, isso é um corporativismo, isso vai dar vazão para aquele erro crescer, influenciar outros, daqui um pouco aquilo vira uma bola de neve, manda muita gente para o inferno, afasta o Espírito de Deus da igreja. Você que é a maior amiga dessa jovem, deveria ser a primeira a dizer, olha, não é isso que ouvimos, você está errado. Se você não corrigir, eu vou levar para o ministério. Sinceridade é isso. Aí você está sendo sincero com Deus, está sendo sincero, amando a alma daquela pessoa. O verdadeiro amor, ele é corretivo. Diz o dicionário, uma pessoa sincera é uma pessoa que é franca, leal, verdadeiro, que não oculta, não transfere aos outros o que faz, que não usa disfarces, malícias, dissimulação. A pessoa sincera, ela é vista pelas suas palavras e ações. E isto revela, suas palavras e ações revela o seu coração nobre, né? Nós estamos entrando em um novo ano. E aqui está a nossa mensagem, para que vocês busquem, cada um por si, um caminhar mais sincero, profundo, real com Deus. Porque a falta da sinceridade afasta o Espírito Santo, tirará Deus do nosso meio. E você é responsável em manter Deus conosco. Vamos ficar de pé. Querido Pai, eterno Deus, que nesse instante cada um, Senhor, cada uma, possa examinar o seu próprio coração, sua própria vida. E se não tem andado como é preciso diante de Ti, que possa se envergonhar de si mesmo. Diante de Ti, pedir ao Senhor perdão, pedir ao Senhor
que o faça sincero, sincera, correto, claro, transparente. Que não haja cera em ninguém aqui, Senhor. Mas que cada um seja sem cera, seja sincero. Abençoa-nos, ajuda-nos, Senhor. Me ajude da minha parte ser sempre sincero com o teu povo, com meus colegas, com a tua palavra. Ó Deus, com a mensagem que tu nos tens dado para este tempo. Ó Deus, mas nunca queremos usar desta sinceridade para humilhar quem quiser, quem quer que seja. Mas ajuda-nos a usar desta verdade para ajudar as demais pessoas. Portanto, faça de cada um aqui um degrau de ajuda para que o peregrino possa subir e chegar mais perto de ti. E que ninguém seja uma pedra de tropeço, mas um meio para que outros possam serem animados, serem estimulados a seguir tuas pegadas. Perdoa-nos, ó Pai. E como disse Davi, nós dizemos: cria em mim um espírito correto, um coração contrito, verdadeiro. Venha, Senhor, criar dentro de cada um, cada uma, Senhor. Tu disseste ao profeta: tu deves ser mais sincero. E eu creio que ninguém aqui é o suficiente sincero para que não ouça esta palavra. E se fôssemos ouvir de ti, eu creio que o Senhor diria a mesma coisa para aqueles que têm andado em sinceridade. Deva ser mais sincero. E o outro, tu deves ser sincero. Ó Deus, ajuda-nos, dá-nos graça para preencher esta condição segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo os critérios do Senhor. Não segundo o critério de quem quer que seja, mas segundo os critérios bíblicos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Deus vos abençoe. Um bom dia.